A grande meta do governo Lula é perseguir o fascismo no Brasil. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Eu gostaria de trazer hoje uma análise do discurso do presidente Lula nas celebrações que deram início às atividades do Supremo Tribunal Federal. Vale dizer, celebrações dispensáveis, não há nenhuma necessidade disto, mas enfim, todo o espetáculo, todo o glamour precisa ser realizado. Então, naquele momento, o presidente da República ele faz um discurso e eu gostaria de trazer um pequeno recorte para que entendamos um pouco sobre a mentalidade e o discurso da esquerda. Ouçamos. Enfrentamos uma ameaça que conhecíamos apenas das páginas mais trágicas da história da humanidade, o fascismo. Hoje, celebramos a restauração da harmonia entre as instituições e do respeito à democracia. É preciso defender a liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, combater os discursos de ódio contra adversários, mas é também necessário responsabilizar as empresas pelos crimes que são cometidos em suas plataformas. Precisamos construir uma regulação democrática das plataformas e das novas formas de trabalho em ambiente digital. Vejam só como o presidente ele demonstra a prioridade do seu governo. A prioridade do seu governo é lutar contra o fascismo no Brasil. Agora a pergunta é: que fascismo? Onde está esse fascismo? Quem é fascista no Brasil? Percebam que o discurso ele traz uma desinformação. Essa expressão ela vem da União Soviética, que era lançar notícias e informações deturpadas para fazer com que as pessoas acreditassem numa mentira. Por exemplo, nazismo é da extrema direita. Isso é desinformação, porque o nazismo não é da extrema direita, nazismo é da extrema esquerda. Isso já discutimos em outros vídeos aqui. Assim como o fascismo é da extrema esquerda. Por quê? Porque fascismo é tudo pelo Estado, nada fora do Estado, e o Estado deve abarcar todas as coisas, tudo deve viver em função do Estado, daí os tributos, daí a taxação, daí a imposição autoritária do governo, e isso tudo em nome dos trabalhadores. Veja, eu estou falando do fascismo, certo? Do fascismo histórico, do fascismo de Mussolini. Tudo pelos trabalhadores, assim como também o nazismo. O nazismo era o partido dos trabalhadores socialistas alemães. Então veja que tudo está ali engendrado, comunismo, fascismo, nazismo, mas o nosso atual presidente ele utiliza a desinformação para confundir as pessoas e dizer que o maior legado do governo dele será a luta contra o fascismo. Ora, o que ele chama de fascismo? Ele chama de fascismo aquilo que está em desacordo com ele. Aquele que não é de esquerda, aquele que não é identitarista, aquele que não concorda com a sua visão de mundo, aquele que não concorda com os caminhos tomados pelo governo e os absurdos que são realizados, desde práticas econômicas até mesmo a nomeações no Brasil. Isso tem sido uma vergonha, isso tem sido um assinte. Nós brasileiros vivemos de novo um ciclo de vergonha sobre vergonha num governo que vive em função de si mesmo e para impor a sua visão política, ou seja, a sua visão identitária, a sua visão de mundo, empurrando o goela abaixo. É um governo que não se preocupa com a economia, com a sanidade econômica, com a liberdade total. Não se preocupa com isso, se preocupa apenas em impor a sua visão ideológica, fazer com que o Brasil se torne um grande laboratório de um experimento social, político, ideológico e para que todos sejam obrigados a viver assim. Agora veja, enquanto o nosso presidente diz que está lutando contra o fascismo, a nossa economia vai para o fundo do poço. A dívida do governo já passa dos 200 milhões. A evasão de divisa no Brasil, gente, já chega a quase 7 bilhões que saíram da Bolsa de Valores. São empresários internacionais que estão tirando o seu dinheiro do Brasil, porque eles estão vendo para onde nós estamos aí. E isso vai pesar muito na conta do brasileiro num futuro muito próximo.
Nós vamos pagar essa conta, quer dizer, esse rombo financeiro, as estimativas todas foram ultrapassadas. O Brasil com uma dívida gigantesca e ainda se endividando mais, e isso fazendo com que os impostos, as taxações, os tributos sejam aumentados de maneira insuportável. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção é que enquanto a realidade do Brasil está nesta condição, nessa condição econômica, e o governo diz que luta contra o fascismo que impera no Brasil, na verdade percebemos nas entrelinhas o que está de fato por trás do discurso do presidente. Ele diz que quer fazer uma regulamentação democrática da internet. Como é que é regulamentar? E uma regulamentação democrática? O que é uma regulamentação? Você cercear as pessoas e ao mesmo tempo isto ser democrático. Isso não existe. Na verdade, o desejo é fazer com que a imprensa, a internet, todos os meios e todas as formas de comunicação onde as pessoas poderiam ter ali a liberdade de falar o que pensam acerca do governo, acerca do mundo, sejam cerceados, ou seja, você só deve falar aquilo que agrada ao governo. Se você fala alguma coisa contra o governo, você será cerceado, você será criminalizado. Isto é democracia? Isso é lutar contra o fascismo? Isso é de fato dar liberdade às pessoas? É claro que não. E nesse aspecto, nós não podemos concordar com isto. É uma situação muito difícil. Por isso nós precisamos responder a tudo isso nas urnas. Nós precisamos responder tudo isso no voto, para mostrar que nós brasileiros não queremos, na sua maioria, esse caminho do cerceamento, esse caminho do embotamento e, sobretudo, um caminho que contraria a cosmovisão cristã. Está na cara isso. Nós que somos cristãos não podemos, de forma nenhuma, nos mancomunar a este tipo de coisa, a estes acontecimentos. Precisamos, sim, manter a nossa convicção cristã forte e, ao mesmo tempo, responder, aí sim, democraticamente, de maneira ordeira, de acordo com a nossa Constituição, de acordo com a lei, de acordo com a ordem. Nós precisamos responder, nos contrariar, certo? Sermos antagonistas de tudo isso que está acontecendo, senão nós chegaremos a uma situação insuportável. De fato, precisamos rogar para que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, porque sim, o Senhor Deus é o soberano sobre todas as coisas e nada acontece sem que a sua vontade se realize. Então nós, como seus filhos, precisamos rogar para que Ele tenha misericórdia de nós e, ao mesmo tempo, sermos inteligentes para entender a metodologia da desinformação da esquerda. E com isto, ela avança, ou seja, utilizando esse sistema de desinformação, ela avança cada vez mais para nos limitar, para nos prender, para colocar medo sobre nós e para exercer o seu autoritarismo. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, dá uma checada, aperte o sininho, comente, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder e até a próxima.